Falar um pouquinho de saúde, PG, Vamos. de uma campanha aí que quer chamar a atenção da população sobre os riscos do uso inadequado de medicamentos à saúde, né? E para falar um pouquinho sobre isso, nós vamos conversar agora com a tesoureira do Conselho Regional de Farmácia aqui do Rio Grande do Sul, a Luciana Legge. Luciana, boa tarde, bem-vinda aqui ao Gaúcha Mais. Boa tarde, Viviana. Boa tarde, PG. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Luciana. Explica pra gente aí como é que é essa campanha, né, que fala sobre o uso racional de medicamentos, né? Uma campanha aqui do Conselho do Rio Grande do Sul em parceria com o Conselho do Rio Grande do Norte, né? Isso aí. Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente já tem instituída a Lei 14.627 de 2014, que é uma lei que trata justamente da Semana do Uso Racional de Medicamentos. O Rio Grande do Norte, também um Conselho Regional de Farmácia, se interessou em fazer essa parceria e nós, então, lançamos uma campanha que engloba a participação dos farmacêuticos dos dois conselhos. A farmácia do Guaíba ao Potengi é muito legal, porque a gente vai estar discutindo assuntos pertinentes à classe farmacêutica para que, na prática diária profissional, eles possam orientar os seus clientes, pacientes, a usarem os medicamentos da melhor maneira possível. Uhum. Luciana, esse uso racional, né, como vocês usam, dos medicamentos, ele pressupõe, claro, que o paciente ele não faça a automedicação, né? E é algo muito comum, me parece, no Brasil. E aí eu queria te perguntar, em que momentos isso é aceitável? Então, se automedicar, por exemplo, a gente está chegando perto do inverno. Eu, por exemplo, estou com a garganta aqui coçando toda hora, eu estou pedindo para a Viviana desligar o microfone, que é para eu poder tossir. Então, se automedicar com anti-inflamatório, quando a garganta está dolorida, ou com anti-alérgico, por exemplo, quando eu me ataco da rinite, isso é errado? O que deve ser feito nessas situações? Em que momentos é aceitável se automedicar? Olha, PG, assim, o Conselho Federal de Farmácia fez uma pesquisa através da Datafolha e encontrou um número bastante elevado de pessoas que vivem aqui no Brasil e têm o hábito de se automedicar. Isso é cerca de 80% das pessoas. Esse estudo ainda mostrou que 25% dessas pessoas fazem uso diariamente ou pelo menos uma vez por semana de medicamento sem prescrição por profissional de saúde. O que tu colocou é bastante relevante. A pessoa que tem rinite, normalmente ela já sabe que tem rinite, ela já tem um tratamento prescrito há muito tempo. E quando ela já sente os sintomas de rinite, ela usa o mesmo tratamento que foi prescrito há anos atrás. Certo. Mas quando tu fala da tua dor de garganta, aí é um problema um pouquinho maior, porque talvez tu usares o anti-inflamatório pode mascarar o sintoma de um problema diferente. Por exemplo, o Covid. Um dos sintomas do Covid é a dor de garganta. Tá? Ou Perfeito. uma infecção por bactéria. Tu pode ter placas na tua garganta que não vão resolver com o uso de anti-inflamatório. Tu precisa de usar um antibiótico daí. Uhum. Olha, vamos falar primeiro o que é o uso racional de medicamento. Eu acho importante Claro, sim. explicar. Então, o uso racional de medicamento é quando a pessoa usa o medicamento apropriado para aquela condição de saúde que ela está, do jeito certo, aquele jeitinho que foi prescrito, de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, uma vez ao dia, conforme está na receita, tá? Ao menor custo para si e para a sociedade. As pessoas têm uma tendência de achar que o medicamento que foi recém-lançado é um medicamento melhor, mais eficiente, e isso nem sempre é verdade. Ele pode ser tão eficiente quanto aquele outro que já tem mais anos de mercado, que a gente tem certeza que ele é seguro e ele é bem mais barato. O SUS trabalha nessa lógica. O SUS só incorpora medicamentos que comprovem a segurança, ou seja, ele tem que ter tempo de uso no mercado, garantindo que ele é um medicamento seguro e eficaz. Aí o SUS incorpora. Isso aí é o uso racional. Porque hoje, né, Luciana, se a gente for numa farmácia, enfim, comprar, são vários medicamentos que são vendidos sem receita médica, né? E aí Isso. a gente acha que talvez, eu tô com uma dor de cabeça, né? Eu vou lá comprar um remedinho para dor de cabeça, ver se passa, acabo mascarando algum sintoma, alguma coisa de uma doença
pode e ser mais até grave, para né? corroborar com a Viviana, Luciana, a gente vê nas propagandas, por exemplo, uma frase clássica no final que é assim: a persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Então é uma inversão isso. Primeiro consulta o médico, né? Então, olha só, vou te dar um exemplo do medicamento que é corriqueiramente usado, facilmente conseguido em qualquer farmácia e que até um vizinho entrega para o outro, o tal do omeprazol. Quem nunca, né? Quem nunca tomou omeprazol? O que a gente sabe hoje em dia é que o omeprazol ele pode ser usado de forma segura por um período de tempo curto, mas como as pessoas tomam por anos a fio, ele não é seguro, porque a maneira como ele age, ele impede que a gente absorva muitas vitaminas e alguns outros nutrientes. Tá? E já existem estudos que associam o uso do omeprazol a problema de memória em idosos. Então assim, ó, a gente tem que saber que a gente não deve tomar um medicamento por um longo período de tempo sem o acompanhamento de um profissional de saúde. E aí, o difícil é conscientizar, né, as pessoas às vezes a fazer esse uso racional aí também de medicamentos, né? É complicado, né? Como é que se conscientiza quando a gente tem justamente uma série de informações? Eu estou me referindo aqui à publicidade que me veio à cabeça, né? Que é uma coisa de consulte o médico se o problema persistir. Como é que a gente conscientiza se a gente tem uma série de estímulos à nossa volta que parece que estão dizendo pra gente começar pela quantidade de farmácias que tem, né? Uma em cada esquina, né? Para te ter uma ideia, o paracetamol que tu citou, para uma dorzinha de cabeça, ele funciona bem. Ele pode ser usado de forma segura desde que não ultrapasse uma dose por dia. Perfeito. Até 2 gramas. E se a pessoa não consumir bebida de álcool. Veja bem, se consumir bebida de álcool, ele pode trazer um dano muito grave ao fígado. Então, um medicamento inócuo, como o paracetamol, do ponto de vista das pessoas, não é inócuo. Ele pode trazer problemas de saúde. Então, a gente está trabalhando isso com os farmacêuticos. O farmacêutico ele já sai da graduação com um bom conhecimento para fazer esse trabalho junto à comunidade. E a gente está intensificando isso. Todos os anos a gente faz essa campanha, voltada à sociedade, voltada aos profissionais. Então, esse ano a gente tem essa parceria com o Rio Grande do Norte, que vai ser muito legal. Os temas das palestras são ótimos, porque a gente associou a nossa cultura deles, então ficou uma coisa muito lúdica, muito legal. Agora, o mais importante mesmo é o que nós estamos fazendo aqui hoje, que é conscientizando a comunidade que ela deve se preocupar com os medicamentos. Quer ver outra coisa importante de falar? Luciana, nós temos 5 segundos aí, encerrando o nosso tempo aí, infelizmente. Então, bem rápido, as pessoas vão em vários médicos diferentes e cada um prescreve um medicamento, entende? Sim. O farmacêutico é o profissional que pode fazer a conciliação de todas as prescrições. Então, leve as suas receitas na farmácia. Perfeito. Luciana, obrigada, pela participação aqui no Gaúcha Mais. Uma boa tarde. Obrigada, gente. Tudo de bom para vocês. Obrigada. Luciana Legge, que é tesoureira do Conselho Regional de Farmácia aqui do Rio Grande do Sul.